E aí então o Corsão vai fazer uma seleção aqui de alguns poemas que tratam desses temas, o melhor do melhor de Camões, amor e da fortuna, que às vezes se conjuram, às vezes são independentes e nos derrubam, né? Nos dão esses tombos aí na vida, mas acabam tendo um sentido de transcendência, assim, né? Embora com algum paradoxo, com a fortuna muitas vezes relacionada, né, a má fortuna, um destino de sofrimento e de desconcerto, né, de incompreensão do porquê, mas são esses elementos, né, que Camões vai trabalhar. Então, aqui um exemplo deles conjurados. Fortuna, enfim, ao amor se conjurou contra mim, porque mais me magoasse. Amor a um vão desejo me obrigou, só para que fortuna me negasse. Bom, vamos dar sequência aqui à leitura do Gustavo Corsão, O Desconcerto do Mundo, vídeo 10.7, ainda no tópico Dize-me por que causa o mundo chora. Concluímos a leitura da elegia de Camões, a elegia da Sexta-feira de Doenças, né? E ali buscamos as referências mitológicas até chegar na segunda parte do poema. Você faz a transição do profano para o sagrado, do tema e da referência pagã para católica, né, nessa elegia. E agora acho que a gente pode voltar, né, para aterrissar aqui no livro do Corsão de novo. Já investigamos bem de onde vem o título do tópico, né? Diz-me por que causa o mundo chora, é o eu lírico ali de Camões, né? Perguntando a Apolo qual é a causa do desconcerto ali do mundo. Então, para concluir esse tópico, agora nós vamos chegar na leitura dos sonetos de Camões, que tratam do amor e da fortuna, esses temas. Vai ter ainda uma última menção à elegia, mas é para fazer uma referência à Máquina do Mundo e a Drummond, que também fala do sentimento do mundo, né? De certa forma sente esse desconcerto, embora não seja citado por Corsão, mas mais adiante. Quando o Corsão menciona a elegia nesse tópico, eu creio que ele queria retomar a explicação, né? Qual é a causa do desconcerto do mundo. Nós já fizemos isso ali, aquela questão da condição humana mesmo, né? Que o ser humano, o homem tem dimensões de eternidade, embora viva no mundo, e essa é a causa do desconcerto. E ele cita Camões e tem esse tópico, né, intitulado com base numa elegia de Camões, e vai trazer os sonetos de Camões aqui nesse tópico, porque é um poeta, e ele vai dizer então que os poetas sentem e veem o mundo de uma maneira mais profunda, né, mais fundo do que os reformadores, psicólogos e construtores de sistemas, quando se trata de entender o sentimento do mundo, ou seu choro. E ele qualifica que os verdadeiros poetas guardam um passo leve, o gesto fino e o discernimento delicado. E eu lembrei de algumas aulas do Roberto Mallet, que é um grande admirador, se identifica muito com o Corsão também, né? Em que ele fala, o Mallet, do vínculo sutil dos artistas ao mundo, né?
Então, vou buscar esses links aí para colocar na descrição do vídeo. Um deles Malé trata desse tema e cita Shakespeare, quando Hamlet diz para Horácio, né? Há mais coisas no céu e na terra do que julga tua filosofia. Então, essa famosa citação aí, né? Hoje, eu acho que é o que o Malé comenta, e que eu acho que faz sentido aqui também. Tem um paralelo com o que Corsão fala, né, da visão mais funda dos poetas em relação aos reformadores, construtores do sistema. O Malé vai dizer assim, que hoje a gente poderia dizer que há mais coisas no mundo, entre o céu e a terra, né, do que julga a ciência moderna. A ciência em geral, a ciência experimental, ela é capaz de gerar provas científicas ligadas a uma esfera material, né? E o artista, por outro lado, ele vai ter esse vínculo, então, mais sutil ao mundo, né? E o poeta dificilmente vai cometer o erro moderno de querer explicar tudo com base na economia, por exemplo, né? Que é a ideia marxista ali, a causa, tudo se explica, né, pela infraestrutura, enfim. E o artista, o poeta, vai usar um critério mais humano, né? Vai além da imanência, né? E vai abranger uma dimensão imaterial, ele vai se abrir a sua própria consciência, que não é material, né? Corsão também vai definir a própria poesia, né? Depois de dizer que os poetas guardam o passo leve, o gesto fino e o discernimento delicado, e assim evitam as quedas feias e deslizes, né, tristes, descritos nas páginas anteriores, ali quando Corsão fez toda a crítica. Nossa, esses reformadores aí, os engenheiros sociais, né? Então o poeta, pelo seu gesto fino, discernimento mais delicado e passo mais leve, vai evitar esses tombos. E a poesia, e aqui ele define, a poesia pode-se dizer que é um tato espiritual para as coisas transcendentes, vistas às vezes nas coisas mais triviais, que todo mundo vê, vendo-lhe somente a trivialidade. E mais adiante, creio que se pode dizer que o melhor de Camões não está no humanismo renascentista e na epopeia Lusíada, está na lírica, que não tem nação nem data. E o melhor desse melhor, o melhor da lírica, gira sempre em torno dos temas mais simples, fundamentais, eternos, que são o amor e a fortuna. O melhor do melhor de Camões está na lírica, nos temas do amor e da fortuna. E aí então Corsão vai fazer uma seleção aqui de alguns poemas que tratam desses temas, né? O melhor do melhor de Camões, o amor e da fortuna, que às vezes se conjuram, às vezes são independentes, e nos derrubam, né? Nos dão esses tombos aí na vida, mas acabam tendo um sentido de transcendência, assim, né? Embora com algum paradoxo, com a fortuna, muitas vezes relacionada, né, a má fortuna, um destino de sofrimento e de desconcerto, né, de incompreensão do porquê, mas são esses elementos, né, que Camões vai trabalhar. Então, aqui um exemplo deles conjurados. Fortuna, enfim, ao amor se conjurou contra mim, porque mais me magoasse.
Amor a um vão desejo me obrigou, só para que fortuna me negasse. E aí Corção vai fazer algumas distinções, assim, né? Uma explicação do sentido do amor aqui para Camões, que não é um simples afeto, um bem-querer, né? E sim uma dimensão dinâmica do ser humano que transborda os limites desse mundo, colocando sempre o homem em alguma paradoxal situação. E a fortuna com ressonâncias que lembram o destino, né, dos pagãos. E na obra de Camões vai ter uma relação, um sinônimo, né, com a relação do homem com o mundo, do homem com a vida, né, os desconcertos, os próprios desconcertos do mundo, né, a fortuna. Então, o amor transborda os limites da vida e é paradoxal, e a fortuna são os próprios desconcertos do mundo. E aí vem a seleção de sonetos em que Corção nos convida a sentir ao vivo as arestas e as contradições do amor. Começando pelo soneto número 4, bem conhecido nosso. Podemos agradecer a Renato Russo pela popularização. Amor é um fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário por entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata a lealdade, mas como causar pode em seu favor, nos corações humanos, a amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor. É a contradição, né? Como o amor pode causar em seu favor amizade nos corações humanos, se ele é tão contrário a si mesmo? Andar solitário entre a gente. Nunca contentar-se de contente, estar preso por vontade, ter com quem nos mata a lealdade, dor que desatina sem doer, um fogo que arde sem se ver. É o amor, é pura contradição, né? Soneto número 12. Busque amor, novas artes, novo engenho, para matar-me e novas esquivanças, que não pode tirar-me as esperanças, que mal me tirará o que não tenho. Olhai de que esperanças me mantenho, vede que perigosas seguranças, que não temo contrastes nem mudanças. Ando em bravo mar, perdido lenho, mas conquanto não pode haver desgosto onde esperança falta, lá me esconde amor um mal, que me mata e não se vê. Que dias há que na alma me tem posto um não sei que nasce não sei onde, vem não sei como e dói não sei porquê. Então amor é isso. Um não sei que nasce não sei onde, vem não sei como e dói não sei porquê. Um mal que mata e não se vê. Busque, amor, novas artes, novas formas para matar-me, novas esquivanças, que não pode tirar-me as esperanças, que mal me tirará o que eu não tenho. Olhai de que esperanças me mantém, vede que perigosas seguranças, andando em bravo mar, perdido lenho, não temo contrastes nem mudanças. E o soneto 140. Erros meus
má fortuna, amor ardente, em minha perdição se conjuraram. Os erros e a fortuna sobejaram, que para mim bastava o amor somente. Tudo passei, mas tenho tão presente a dor das coisas que passaram, que as magoadas iras me ensinaram a não querer já nunca ser contente. Errei todo o discurso de meus anos, dei causa que a fortuna castigasse as minhas mal fundadas esperanças. Do amor não vi senão breves enganos. Ó, quem tanto pudesse, que fartaste esse meu duro gênio de vinganças. Às vezes a desilusão amorosa, muitas vezes, né, leva a essa sede de vingança. Então, são dois aspectos aqui da incongruência, né, entre o homem e o mundo para Camões. Um primeiro aspecto, e aí já análise de Corsão, né, é do desconcerto na lírica, que é esse enigma que a gente vê nesses sonetos. Então, a incongruência entre o homem e o mundo, né, tem esse aspecto de enigma, e o segundo aspecto, que é o mistério de Deus, quando Camões vai fazer a menção lá a Sião, que já é o próximo tópico. Mas enquanto enigma, né, quanto ao desconcerto, lembra o tom pessimista do Eclesiastes, né? Então, lá nos tópicos anteriores, iniciais, né, tem esse tom pessimista. Até acho que esse último soneto aqui puxa um pouco mais para esse lado, né? Essa questão do Eclesiastes é interessante de lembrar um pouco. Até fiz a anotação aqui das páginas 13 e 19 para lembrar o que Corsão tinha trazido do Eclesiastes, né? Por exemplo, a lamentação do povo eleito, né, dos hebreus, lá, como se vê no Eclesiastes. Para mim, a obra que se faz sob o sol é má, pois tudo é vaidade e perseguição do vento. A obra que se faz sob o sol é má, pois tudo é vaidade e perseguição do vento. Então, nada faz sentido aqui, né? E outro trecho, então, na página 19, que é naquele tópico: faze o bem e serás feliz, né? Que não é verdade. Então, a verdade inconveniente é que não adianta fazer o bem para ser feliz. Então, o autor do Eclesiastes vê uma luz mais crua iluminando os espetáculos da vida. E não pode se conformar com tão simples moral, do tipo: torna-te um homem bom e todos os males se afastarão de ti. No Eclesiastes, e aí Corsão cita: o sábio vê diante de si, enquanto o louco anda às apalpadelas. Mas bem sei que ambos terão a mesma sorte, e digo comigo mesmo: esta é a sorte do louco, esta será a minha. De que me vale então a sabedoria? O Eclesiastes tem uma pegada, uma característica pessimista mesmo, né? E assim, por isso que a Bíblia é um livro, a palavra de Deus, né, que pauta aí o nosso, né, cânone ocidental, e
E tem tudo ali, tem todas as histórias ali. Então tem inclusive essa perspectiva, né? Talvez existencialista sartriana, né? Então, na leitura do Eclesiastes, a gente vê isso, e é natural que esse desconcerto nesse aspecto mais enigmático, mais pessimista, esteja na Bíblia, porque é parte da realidade humana, né? Então esse é um dos tons desse primeiro aspecto de enigma, né? É um tom pessimista na lírica. E o outro tom evoca uma perplexidade, né? E aí Corção vai dizer assim: o aspecto do enigma indecifrável vem na lírica, ora num tom que lembra o pessimismo do Eclesiastes, e ora num tom que evoca a atônita perplexidade da alma pagã. Em inúmeras passagens, Camões finge, como dirá Fernando Pessoa. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Sim, Camões finge não conhecer a esperança. Ele finge aqui, né, quando expressa esse desconcerto num tom pessimista ou num tom de perplexidade pagão, né? Ele finge que não conhece a esperança. Ele finge que não sabe, né, a saída, que não recebeu o convite de Jesus para a festa no céu. Então, nessas passagens, o absurdo da vida, o absurdo do mundo, o absurdo do amor ficam ainda mais cortantes e pontiagudos. Tudo dói. O dia em que nasci, morra e pereça. Junto de um seco, fero e estéril monte, inútil despido, calvo, informe, da natureza em tudo aborrecido. Assim vivo, e se alguém te perguntasse, canção, como não morro, podes responder que porque morro. Ó mundo, qual é aquele tão perdido que em ti crê? Qual aquele tão insano, vendo-te todo em dano instituído? Ó mundo, qual é aquele tão perdido que em ti crê? Qual aquele tão insano, vendo-te em todo dano instituído? Então, quem é que acredita no mundo? É alguém perdido e insano. Aqui então é Camões fingindo que não conhece a esperança. E o segundo aspecto da lírica, então o segundo aspecto do desconcerto de Camões é o mistério de Deus. Aí vai aparecer a incongruência entre o homem e o mundo. E é aquele aspecto em que o poeta traz a luz da esperança cristã para mostrar que a desconformidade, embora ainda seja um mistério, agora é um mistério de Deus, é um mistério de luz e não de sombras. Tem alguma explicação no fato de não ser esta a nossa pátria verdadeira. Então, ele sabe que ele tem essa dimensão de eternidade na alma, né? Que o mistério ele não é um mistério que deve nos desesperar. Em algumas passagens se esboça a ideia. Não vês que a grande máquina inquieta do mundo se desfaz toda em tristeza e não por natural causa secreta? Não vês que a grande máquina inquieta
do mundo se desfaz toda em tristeza e não por natural causa secreta. E aqui é a máquina do mundo. Então, será que Drummond também tira sua máquina do mundo de Camões? Ela está aqui, mencionada por Corsão. Também está na elegia 10, na elegia da Sexta-feira de Doenças. E está num poema de Drummond que é muito bacana. Inclusive, eu vou colocar na descrição do vídeo a análise que o Bruno Tolentino faz desse poema, que eu acho que vale a pena a gente ler. Inclusive, nesse poema há trechos em que Drummond escreve no estilo de Camões, né? Então, parece que remete, assim, a referência, né, da máquina do mundo a Camões mesmo. Bom, aqui eu acho que vale a pena trazer o contexto dessa citação. A primeira que aparece a máquina do mundo, que é a que está aqui no tópico, né? Trazida por Corsão, que assim, a elegia 10, que é da Sexta-feira de Doenças, tem uma menção à máquina do mundo, nós já veremos a seguir. Mas o próprio tópico, diz-me por que causa o mundo chora, o tópico que vem da elegia 10, no texto aqui, Corsão vai dizer aqui o segundo aspecto do desconcerto do mundo na lírica de Camões, que é o mistério de Deus. Ele é esboçado da seguinte forma, e ele traz só esse terceto aqui, né? Não vês que a grande máquina inquieta do mundo se desfaz toda em tristeza e não por natural causa secreta? O que isso quer dizer, né? E da onde vem esse terceto, esses versos? Corsão não cita, a gente precisa ir atrás. E vem de outra elegia. Então, vale a pena trazer o contexto, é bem parecido com a elegia 10. Então, essas duas elegias aqui, eu acho que elas trazem esse mistério de Deus, embora a 10 misture os dois aspectos, né? Mais do que nessa aqui, que está mais focada no mistério de Deus, ou na parte sagrada, né? Mas o primeiro aspecto tinha aquele tom da perplexidade da alma pagã. Então, o desconcerto de Apolo, lá na primeira metade da elegia da Sexta-feira da Doença, estaria associado a esse enigma, né? Do desconcerto nesse aspecto, e num tom pagão perplexo, digamos. E o tom do mistério de luz agora, o mistério divino, que não é tão pessimista como o outro, tá mais nessa outra elegia, em que tem a menção da máquina do mundo. Então, vale a pena trazer um pouquinho para ver, afinal de contas, esse terceto o que significa, né? Não vês que a grande máquina inquieta do mundo se desfaz toda em tristeza e não por natural causa secreta? Tu não vê isso? Tu não vê que a máquina do mundo se desfaz em tristeza e que a causa disso não é natural? A causa de qual é? Qual é a causa? Então, como é que a gente vai entender isso aqui? Eu acho que para isso é importante ler um trecho um pouco maior dessa elegia. É mais ou menos assim. Ó cristão descuidado e negligente,
pondera isto que digo repousado, não passes por aqui tão levemente. Não, que aquele Deus alto incriado, Senhor das coisas todas, que fundou o céu, a terra, o fogo e o mar irado, não do confuso caos como cuidou a falsa teologia e o povo escuro, que nesta só verdade tanto errou. E vê como Camões conhece filosofia, né? Conhece Platão. Então, o Deus alto e incriado, o que é senão o primeiro motor imóvel? Eu só posso entender assim. Então esse Deus aí, que é o verdadeiro, aquele de quem veio, de quem Paulo foi a Atenas falar, né, o Deus desconhecido, esse alto e incriado não é o do confuso caos. Não dos átomos falsos de Epicuro, não do largo oceano como Tales, mas só do pensamento casto e puro. Olha, animal humano, quanto vales, que por ti este grande Deus padece, novo modo de morte, novos males. Olha que o sol no Olimpo se escurece, não por oposição do outro planeta, mas só porque virtude lhe falece. Olha, animal humano, quanto vales, que por ti este grande Deus padece. Então, o homem é amado por Deus, tanto que ele entregou seu filho, né, para ser sacrificado. E olha que o sol no Olimpo se escurece não por oposição do outro planeta. Então a causa não é natural, mas só porque virtude lhe falece. Falta virtude no Olimpo, por isso ele se escurece. É isso mesmo? Não vês que a grande máquina inquieta do mundo se desfaz toda em tristeza, e não por natural causa secreta? Então, se o Olimpo se escurece, não é por oposição do outro planeta. Se a máquina do mundo se desfaz em tristeza, não é por uma natural causa secreta. Não vês como se perde a natureza? O ar se turba, o mar batendo geme, desfazendo das pedras a dureza? Não vês que os montes caem, a terra treme, e que até na remota e grande Atenas o sábio Dionísio sente e teme? Ó sumo Deus, tu mesmo te condenas pelo mal em que eu só sou tão culpado. Há manhãs afronta tantas penas, por mim, Senhor, no mundo reputado, por falso e por quebrantados da lei, a fama de ti se põe do meu pecado. Eu, Senhor, sou ladrão, tu, justo rei, eu só furtei, tu com ladrões padeces, a pena a ti se dá do que eu pequei. Então esse é o contexto da citação do Corsão aqui. Então é difícil de puxar, né? As pessoas, o leitor não está com essa elegia na cabeça, mas é mais ou menos esse esboço da ideia do mistério divino que Camões traz, que é o mistério de luz. Quer dizer, esse Deus aí que é mais poderoso, né, do que qualquer do que todo o conjunto das divindades do Olimpo, né, que é o verdadeiro, ele se entregou, se sacrificou por nós. Então a gente, né, foi feito a semelhança dele, e a gente vale muito e é muito amado por esse Deus, pelo verdadeiro Deus, né? Então aí vem um pouco, né, da esperança, que antes Camões, nos outros versos, fingia não ter, né? O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que a dor que devera sente. O poeta é um fingidor,
finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. Tudo errado. Como disse Fernando Pessoa, o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. A gente sente a dor, Camões sente a dor, expressa ela, mas ele também conhece o mistério de luz, ele conhece a esperança e também expressa essa ideia. Vamos ver então, na elegia 10, como é que é a menção à máquina do mundo. É bem no momento da transição. Eu já tinha até lido no vídeo anterior, mas não fiz não chamei essa atenção. Eu fiquei pensando no poema da máquina do mundo e se ele se ele evoca as mesmas coisas aqui das elegias de Camões ou não, né? E acho que nós podemos tentar ver isso. Vamos ver. Só a menção aqui agora. Então, o eu lírico ali vem perguntando a Apolo, né, por que causa o mundo chora, e ele vê que o sol não se levanta, ele vê que a máquina do mundo está fora de eixo. O terceiro é o seguinte: o eixo dos dois orbes ordenados a sustentar a máquina mundana já parecem desfeitos e quebrados. Então, essa máquina do mundo, ela tá aí, tá nas elegias de Camões. Tem até mais uma que eu encontrei que menciona, mas é mais ou menos as mesmas ideias, assim, né, que são aludidas aqui, né? Eu acho que eu vou fazer o seguinte: eu vou ler o poema da máquina do mundo e chamando a atenção para os trechos que o próprio Bruno Tolentino menciona ali, que tem uma forma, né, parecida com um estilo de Camões, antes de encerrar esse tópico. Bem, encontrei aqui um artigo na primeira referência do mecanismo de busca. Já aprendi muita coisa. Então, minha suspeita estava bem fundada e na verdade é algo bem conhecido, que a máquina do mundo de Drummond vem, né, provavelmente a inspiração é em Camões, mas não nas elegias necessariamente, pelo menos, né, na lírica. Ou talvez a crítica não veja dessa forma, pelo menos essa crítica, Carolina Marcelo, e sim dos Lusíadas, o canto 10, então, que Vasco da Gama vai receber um conhecimento, né, da deusa Tétis ali, sobre o próprio futuro, né? Ele conhece essa máquina e conhece o seu destino, a máquina do mundo. Vai mostrar para ele tudo o que está por vir. Então, de certa forma, a máquina do mundo permite a ele, né, saber tudo que vem pela frente, desvendar os mistérios da fortuna. Isso é algo que, assim, nós ainda não lemos os Lusíadas, né? Mas conhecendo um pouco já da obra de Camões, da lírica e das elegias ali, até aquela referência que eu
encontrei, de certa forma, interpretei do gigante, né? Que talvez representasse ali o pecado original, aquele sentido de se colocar no lugar de Deus, né? Será que Vasco da Gama, se é que ele aceita esse presente, ele tem esse, né, esse poder, ou se isso representa algum poder de conhecimento aí do destino, de conhecer as engrenagens que movem o universo. Então, a máquina do mundo seria, né, representaria isso aí. E é bem o que está ali, né, que na própria elegia 10. Então, se a máquina está fora de eixo, né, assim, as engrenagens escapou a correia, né? Os eixos dos dois orbes ordenados a sustentar a máquina mundana parecem já desfeitos e quebrados, né? Então, essa máquina que, né, essas engrenagens que movem o mundo, elas às vezes saem de giro, né? Esse é o desconcerto que talvez nos Lusíadas não esteja tão presente, né? Então, essa ilusão aí, né, de que podemos conhecer o bem e o mal, determinar o que é o bem e o mal, né, que é o próprio pecado original, é algo a que o eu lírico de Drummond aqui recusa nesse poema. Então, ele é um poema enigmático, segundo essa referência primeira que eu encontrei aqui, né, na Carolina Marcelo, que é mestre em estudos literários, culturais e interartes. Ela diz, o poema é uma das obras-primas do escritor mineiro, como o Bruno ela menciona, que se aproxima dos modelos de poesia clássica, e ela vai dizer, na análise e interpretação do poema, que ele é complexo de difícil compreensão, um dos textos mais enigmáticos de Drummond. Então, que pretensão que queremos entender alguma coisa dele, né? Mas a Folha de São Paulo considerou que é o maior poema brasileiro. Maior poema brasileiro. Essa analista literária aqui, mestre, ela diz assim, que o entusiasmo de Vasco da Gama, que tem o privilégio de conhecer a máquina do mundo, graças a Ninfa Tétis, né? E assim descobre tudo que está por vir, esse entusiasmo não ecoa nos versos escritos pelo poeta brasileiro. A ação se inicia em Minas, onde Drummond nasceu, e numa cena cotidiana, o homem caminha pela estrada, quando de repente tem uma enorme revelação, mas ele se encontra exausto, desenganado, e não sabe como reagir a essa epifania. E perante a total explicação da vida, um conhecimento que vai além da compreensão humana, o eu lírico decide abaixar os olhos e seguir seu caminho. Assombrado pela grandiosidade de tudo que existe, permanece pequeno e frágil, sem esperança de compreender uma coisa tão maior do que ele. Então, quem será que estava certo, né? Vasco da Gama, se é que ele se entusiasma e acredita que descobriu mesmo, né, o segredo, as engrenagens que movem o mundo, ou o mineirinho aqui, né, que talvez pareça ser por tédio, por exaustão, por desengano, se recusa, né? Não aceita, não quer ter esse conhecimento. Então, será que
essa postura aqui do Drummond do eu lírico, ela não é de aceitação, né, do mistério divino, como Camões naquela sua vertente do segundo aspecto aí do desconcerto. Drummond escreveu o maior poema brasileiro, segundo alguns, a Folha de São Paulo. E a lírica de Drummond é associada ao modernismo, a segunda geração do modernismo, caracterizada pela ausência de rima, versos livres e temas cotidianos. Em Claro Enigma, que é a obra, que esse maior poema brasileiro está inserido, o modernista regressa às influências clássicas, tanto no tema quanto na forma. Então agora tem rima, a rima. Há uma preocupação rigorosa com a métrica. Cada estrofe é um terceto. E os versos são decassílabos. O mesmo ritmo dos Lusíadas. Então, quem sabe é Drummond se reconciliando aqui, né? Mas vamos ver a poesia final. Que impressão ela nos passa. A máquina do mundo. E como eu palmilhasse vagamente uma estrada de Minas pedregosa, e no fecho da tarde um sino rouco se misturasse ao som de meus sapatos, que era pausado e seco, e aves pairassem no céu de chumbo, e suas formas pretas lentamente se fossem diluindo na escuridão maior vinda dos montes e de meu próprio ser desenganado. Vinha ele caminhando na estrada pedregosa de Minas, no entardecer, e a escuridão maior vinha dos montes, mas também do seu próprio ser desenganado. Vinha caminhando, e aqui o terceiro que o Bruno Tolentino chama a atenção pela linguagem mais clássica, né? Retomando um pouquinho. E aves pairassem no céu de chumbo e suas formas pretas lentamente se fossem diluindo na escuridão maior vinda dos montes, e de meu próprio ser desenganado, a máquina do mundo se entreabriu, para quem de a romper já se esquivava, e só de o ter pensado se carpia. A máquina do mundo se entreabriu. Ele vinha caminhando, era o som do sapato na estrada, e o entardecer, a escuridão, já relacionando com a própria treva interior, e de repente a máquina do mundo se entreabriu, para quem de a romper já se esquivava. Então ele já havia desistido de abrir essa máquina, de entender essa estrutura, né? E só de ter pensado nisso se carpia. Então é essa linguagem, né? A máquina do mundo se entreabriu, para quem de a romper já se esquivava, e só de o ter pensado se carpia. Ele parece que já
havia vencido essa arrogância, o orgulho, a prepotência, né? Essa questão assim de achar, né? Como esse autor, né? Como Drummond, que a gente sabe que se alinhou essa perspectiva, né? Marxista, socialista, talvez seja isso, né? Ele já havia superado, se esquivado dessa intenção aí. Mas a máquina se abriu-se majestosa e circunspecta, sem emitir um som que fosse impuro, nem um clarão maior que o tolerável, pelas pupilas gastas na inspeção contínua e dolorosa do deserto e pela mente exausta de mentar. Toda uma realidade que transcende a própria imagem sua debuxada no rosto do mistério, nos abismos. Abriu-se em calma pura e convidando quantos sentidos e intuições restavam a quem de os ter usado os já perdera. E nem desejaria recobrá-los, se em vão e para sempre repetimos os mesmos, sem roteiro, tristes périplos. Convidando-os a todos em corte a se aplicarem sobre o pasto inédito da natureza mítica das coisas. Assim me disse, embora voz alguma, ou sopro ou eco, ou simples percussão, atestasse que alguém, sobre a montanha, a outro alguém, noturno e miserável, em colóquio se estava dirigindo. O que procuraste em ti, ou fora de teu ser restrito e nunca se mostrou, mesmo afetando dar-se ou se rendendo, e a cada instante mais se retraindo. Olha, repara, ausculta, essa riqueza sobrante a toda pérola, essa ciência sublime e formidável, mas hermética, essa total explicação da vida, esse nexo primeiro e singular, que nem concebes mais, pois tão esquivo se revelou ante a pesquisa ardente em que te consumiste. Vê, contempla, abre teu peito para agasalhá-lo. Essa é uma oferta, né? A total explicação da vida. O nexo primeiro e singular. Abre teu peito para agasalhá-lo. As mais soberbas pontes e edifícios, o que nas oficinas se elabora, o que pensado foi e logo atinge distância superior ao pensamento, os recursos da terra dominados, e as paixões, os impulsos e os tormentos, e tudo o que define o ser terrestre, ou se prolonga até nos animais e chega às plantas para embeber no sono rancoroso dos minérios, dá volta ao mundo e torna-se engolfar na estranha ordem geométrica de tudo. E o absurdo original e seus enigmas, suas verdades altas, mais que tantos monumentos erguidos à verdade. É a memória dos deuses e o solene sentimento da morte que floresce no caule da existência mais gloriosa. Tudo se apresentou nesse relance e me chamou para seu reino augusto, afinal submetido à vista humana. Mas como eu relutasse em responder a tal apelo assim maravilhoso, pois a fé se abrandara e mesmo o anseio, a esperança mais mínima, esse anelo de ver desvanecida a treva espessa que entre os raios de sol ainda se finda, como defuntas crenças convocadas, presto e fremente não se produzissem a de novo tingir a neutra face, que voou pelos caminhos demonstrando
E como se outro ser, não mais aquele habitante de mim há tantos anos, passasse a comandar minha vontade, que já de si volúvel se cerrava semelhante a essas flores reticentes, em si mesmas abertas e fechadas, como se um dom tardio já não fora apetecível. Antes despiciando, baixei os olhos, incurioso, laço, desdenhando colher a coisa oferta, que se abria gratuita a meu engenho. Até a treva mais estrita já pousara sobre a estrada de Minas pedregosa, e a máquina do mundo, repelida, foi-se miudamente recompondo, enquanto eu, avaliando o que perdera, seguia vagaroso, de mãos pensas. Não quis mais saber. Eu não sei se eu puxo sempre para essa interpretação, mas eu acho que é oferta aqui. Para mim pode ser uma forma de ver, né? Oferta do fruto proibido aqui, do conhecimento do bem e do mal, né? Do entendimento de tudo. Essa tentação que esse poeta aqui já tinha se dado conta que não havia como o ser humano dominar ele, entender, e talvez não seja isso, mas me parece, assim me parece. Vou colocar o vídeo do Bruno aí Bruno Tolentino, grande poeta, também rigoroso na métrica, né? E brasileiro. Feita essa digressão da máquina do mundo, vamos voltar aqui a Corção. A Corção. Em outras passagens, e ele falava aqui do segundo aspecto do desconcerto na lírica de Camões, né? Então, em outras passagens, a colocação é veementemente posta em termos de esperança teologal. Antes eram alusões, essa questão essa menção à máquina do mundo, que nós puxamos dessa segunda elegia mencionada nesse tópico. Uma primeira foi a 10ª lá no título, e essa outra que nos fez buscar o intertexto aqui de Drummond, mas eram esboços da ideia que agora ele vai colocar veementemente em termos de esperança teologal. Cá nesta Babilônia donde mana matéria a quanto mal o mundo cria, cá onde o puro amor não tem valia, que a mãe que manda mais tudo profana, cá onde o mal se afina e o bem se dana, e pode mais que a honra a tirania, cá onde a errada e cega monarquia cuida que um nome vão a Deus engana, cá neste labirinto onde a nobreza com esforço e saber pedindo vão as portas da cobiça e da vileza, cá neste escuro caos de confusão cumprindo o curso estou na natureza. Já havíamos buscado esse trecho antes, porque na sequência é justamente
essa evocação aqui, né? É o próximo tópico aqui no livro. Vê se me esquecerei de ti, Sião. Então é Camões aqui na Babilônia, nesse caos de confusão que é a Babilônia, e lembrando que ele não vai esquecer. Lembrando que não vai esquecer, não. Ou, assim, fazendo força para não esquecer, lembrando de Sião, né? E é uma expressão aqui, né, do caos da Babilônia, que é onde a gente vive hoje, né? Cada vez mais a gente sente isso, e é importante ter essa esperança, né? Então, e que ele faz até umas menções assim a questão política mesmo, né? Então, onde o mal se afina, quer dizer, o mal se desenvolve, né? Se afina, se torna fino, no sentido de evoluído, eu acho, né? E o bem se dana. E pode mais que a honra, a tirania. A tirania pode mais que a honra. Cá, onde a errada e cega monarquia cuida que um nome vão a Deus engana. Então, Deus enganado por um nome vão, aqui nesse lugar onde há uma monarquia errada e cega. Cá neste labirinto, onde a nobreza com N maiúsculo, o esforço e o saber, também com letras iniciais maiúsculas, a nobreza, o esforço e o saber, pedindo vão às portas da cobiça e da vileza. Então, quem manda é o nome vão, é a cobiça, é a vileza, quem governa, os tiranos, né? Dessa errada e cega monarquia, estão com poder aqui. Então, Deus é enganado, nós estamos num labirinto. O bem se dana, a honra, a nobreza, o esforço e o saber tem que pedir favor para cobiça e para vileza. Cá neste escuro caos de confusão, cumprindo o curso estou na natureza. Estou aqui, cumprindo com a minha obrigação, cumprindo o meu curso aqui na natureza, mas eu tenho esperança. Não me esqueço de ti, Sião. E assim encerra esse longuíssimo tópico. E o próximo se abre é na esperança, né? Não podemos esquecer de ti, Sião. Quem que é Sião? O que é Sião, afinal? Que esperança é essa, né? Vamos ver no próximo vídeo. Valeu!